Enfim, bom dia, gente. Muito obrigada por estarem aqui presentes no nosso último dia de jornada. Também a nossa última apresentação, né? Nossa última palestra, nosso último eixo. Agradeço pela compreensão, pela participação, pela presença de todos. Eu gostaria de iniciar o nosso eixo 2 sobre ensino de línguas com o nosso palestrante Anthony. O Anthony vai apresentar dois trabalhos, vamos iniciar o primeiro. Anthony Sátiro de Araújo, que veio da UFS, vai apresentar sobre gêneros discursivos no ensino de língua inglesa, uma experiência com o Twitter no programa Residência Pedagógica. Muito obrigada, viu, Anthony, pela sua presença, eu ia falar por essa oportunidade, não tem nada a ver, desculpa. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceito, e, por favor, the room is yours. Antes do Anthony começar, só para a gente organizar, a gente podia fazer, como o Anthony vai apresentar duas vezes, a gente podia ter o Anthony, depois ter o Leandro, porque daí o Anthony dá uma descansada, e daí a gente volta com o Anthony de novo. Pode ser? Não fez problema nenhum, na verdade, eu acho que seria muito bom para ele e para o Leandro também. Obrigado pela ideia, Marcos. Perfeito. Então vamos lá, Anthony. Boa apresentação. Obrigado, Marcos. Obrigado, Vitória. Bom dia a todos e todas, né? Eu gostaria de agradecer, aproveitar esse espaço para agradecer a oportunidade de apresentar os trabalhos, né, juntamente com Micaele, que é minha parceira desde a graduação e agora no mestrado também. Eu vou apresentar aqui o primeiro trabalho, e a Vitória gentilmente já falou o título, mas eu vou aqui botar para apresentar rapidinho. Então, bom dia novamente. Hoje, Micaela e eu iremos apresentar sobre gêneros discursivos no ensino de inglês, uma experiência com o Twitter no programa Residência Pedagógica. Então, foi durante a nossa graduação. Meu nome é Anthony Sátiro, de Araújo, eu sou da Universidade Federal do Sergipe, do programa de pós-graduação em Educação. E minha colega, Micaele Torres Santana, também do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Sergipe. Então, eu gostaria de introduzir o trabalho, né? Aqui estamos falando de um relato de experiência, foi algo que aconteceu durante a nossa graduação, no subprojeto de inglês do Programa Residência Pedagógica, no editado 2022 a 2024. O programa Residência Pedagógica não existe mais, agora é só PIBID, então nós participamos do último edital, talvez volte no futuro, mas até o momento foi o último. Nós ministramos uma disciplina eletiva livre do novo ensino médio, que eu vou explicar já já. E nós tivemos como preceptor o José Ricleberson Vieira Alves, que é da escola onde nós atuamos, né? Ele abriu as portas para que a gente pudesse atuar durante esse 1 ano de residência. E, claro, nós tivemos a nossa coordenadora Juliana Pereira Souto Barreto, que está com a gente no próximo trabalho que a gente vai apresentar. Estará com a gente. Em relação ao novo ensino médio, acredito que todos já estão um pouco familiarizados, né, conhecem o novo ensino médio, mas para aqueles que ainda não tiveram um contato assim, direto com a prática do novo ensino médio, ele foi aprovado em 2017, ele foi oficialmente implementado nas escolas públicas e privadas em 2022. Nós já tivemos algumas revogações parciais dessa lei, mas durante a nossa atuação ainda estava em vigor integralmente a lei 13.415 de 2017, que altera a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio. Essa mudança ela impactou diretamente na carga horária dos componentes curriculares, incluindo a língua inglesa, que ela teve a carga horária reduzida. Acredito que foi todo mundo lembra, foi um grande boom na época, né, o que nós vamos fazer, os professores tendo que pegar disciplinas como projeto de vida, eletiva livre e tudo mais, para fechar a carga horária. E nesse momento nós tivemos a eletiva de inglês. Micaela e eu só tínhamos tempo, disponibilidade para pegar o horário da eletiva, né, por causa da graduação e outras atividades acadêmicas, e nós acabamos escolhendo fazer a eletiva e aproveitar essa eletiva como um ato de resistência, né, como Galo chama de educação maior e menor.
Então, a educação maior, ela consiste no o que é burocrático, o que é imposto de cima para baixo, algo que a gente não consegue evitar como professores. Mas a educação menor é encontrar brechas, fissuras para fazer, para reagir, para aproveitar a sala de aula para discutir temas sensíveis, discutir temas polêmicos, temas que agreguem na vida do estudante e que foge do currículo imposto na educação maior, que é algo que vai de cima para baixo. Então, nós focamos no uso de tecnologias digitais e discutir o inglês presente nas mídias sociais. Como era uma eletiva livre, os alunos tinham que escolher qual eletiva fazer. Então, nós pensamos, para trazer esses alunos para o inglês, vamos fazer algo que chame a atenção dos alunos. Então, nós pensamos no English ou Social Media, que foi o nome da nossa eletiva, né, o inglês nas mídias sociais. Então, trazer essa relação entre a língua inglesa e as práticas multimodais, né, associando fatores sociais de língua inglesa, como, por exemplo, discutir sotaques, aspectos culturais, variações linguísticas, escolhas lexicais, entre outros, com as mídias sociais. Então, como é que o inglês está presente nessas mídias? Como é que a gente pode construir argumento no inglês por essas mídias? Como é que a gente consegue identificar diferentes sotaques? Como é que os sotaques vão estar presentes? Como é que eles são? Como é que eles aparecem e são excluídos dos espaços sociais e digitais? Então, nós utilizamos as tecnologias digitais como aliadas nesse processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa e justamente para tentar atrair os alunos para essa letiva, o que deu certo. Na época, nós tivemos mais de 40 interessados na disciplina e finalizando uns 35. Bom, pessoal, para isso a gente usou como metodologia, né, como base para a nossa metodologia, a PAEVA 2019, que foca aí no estudo, no ensino qualitativo, né, no estudo qualitativo, que é aquele que valoriza o contexto, né, em que ocorrem essas experiências, e também em relação à natureza, por ela ser descritiva analítica, né, até porque a gente não pretende apenas descrever essas experiências durante a nossa prática pedagógica no programa de residência pedagógica, mas também fazer uma análise reflexiva em relação a essas experiências, aos desafios e contribuições que essa experiência trouxe para a nossa prática pedagógica, para a nossa formação. Por esse motivo, a gente decidiu fazer um relato de experiência, né? Utilizar aí um relato de experiência, com base em outros autores também, como Larossa, Fortunato, Mussi, Flores e Almeida. Pode passar, Anthony, por favor. Então, basicamente, para esses autores, especificamente para Fortunato, o relato de experiência, ele não é uma mera descrição dos fatos, ele exige essa reflexão, essa autoanálise em relação a essa experiência em si, né? Até porque a produção do conhecimento pedagógico, ele parte da vivência do pesquisador e da reflexão em relação a essa vivência. Então, como característica principal desse tipo de relato, a gente tem aí a primeira pessoa, o uso da primeira pessoa, de uma forma mais subjetiva, por isso que a gente está aqui fazendo esse relato em primeira pessoa, né? Pode passar. E aí a gente trouxe aqui uma citação que traz um pouco da essência do que a gente está querendo passar aqui para vocês, né? Do que a gente está fazendo, que é a experiência, o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. O saber da experiência é um saber particular, subjetivo, relativo, contingente, pessoal. Se dá na relação entre o conhecimento e a vida humana, e de Jorge Larossa, no texto Nota sobre a Experiência e o Saber da Experiência, de 2002. Então, eu já expliquei brevemente como é que a eletiva surgiu, né? Mas o nosso propósito era discutir a língua inglesa presente nessas mídias sociais de forma multimodal, identificando esses aspectos de língua, mas também analisar a influência nas práticas sociais dos alunos e nas propostas de letramentos digitais também. Então, como é que os alunos estão atuando nessa esfera digital, até porque muito se fala, os alunos já sabem mexer no celular. Eu acredito que eles sabem mexer naquilo que eles gostam. Então, por exemplo, não saber diferenciar o que eles sabem de verdade, fake news, né? Então, eles não vão saber, eles não têm letramentos críticos para isso, né? Para atuar nessa esfera digital. Bom, a grande maioria acredito que não tem. Então, era justamente para pensar, o que aparece no TikTok para você? É o inglês? Mas qual inglês aparece?
né? Quais são os diferentes ingleses que aparecem para você? É só um tipo? É só dois? Ou será que aparecem diferentes? E por que não aparecem? Então, era basicamente fomentar essas discussões. Nós tivemos algumas aulas, né? Esse é só um breve resumo da disciplina, breve, síntese. Então, nós trabalhamos representações de sotaques com algumas séries presentes em cenas do YouTube, variações linguísticas com vídeos que aparecem no TikTok, linguagem formal e informal e argumentação com o Twitter, multimodalidade e estrangeirismos com o Instagram, representação feminina, né, músicas feministas e a influência disso no Spotify, fake news durante a pandemia com o WhatsApp e a escrita de fanfics no Wattpad. Hoje nós vamos focar na aula 7 e 8, que fala sobre o Twitter, né? Hoje X, mas na época se chamava Twitter, então a gente decidiu continuar com essa nomenclatura. Então, principais características e a relevância no mundo social digital, né? Para isso, a gente usou como base a BNCC, obviamente, né? Especificamente no que fala sobre debater questões polêmicas de relevância social, analisando diferentes argumentos e opiniões para formular, negociar e sustentar posições frente à análise de perspectivas distintas. Então, como o Antônio mencionou, a gente queria entrar nessa parte mais crítica, né, de como argumentos e opiniões são construídos nessas mídias sociais, qual a relevância social dessa análise. Então, a gente queria entrar nessa parte mais crítica das mídias sociais, das tecnologias digitais, de uma forma geral, e por isso nos baseamos na BNCC, nesse ponto específico. Também o de empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de línguas adequada à situação comunicativa, aos interlocutores e ao gênero do discurso, respeitando os usos das línguas por esses interlocutores e sem preconceito linguístico. Então, nessa aula especificamente do Twitter, além de analisar essas questões de argumentos e opiniões, né, como eles são construídos nessa mídia, a gente também observou esse estilo de língua adequado à situação comunicativa. Então, trouxemos diferentes gêneros, falamos sobre o uso formal e informal da língua, né, como que ela se adequa aí nessa mídia social a partir do que a gente está querendo passar, né? Então, nos baseamos nesses pontos específicos. Pode ir. Quanto aos objetivos, a gente tem aí a parte de compreender a importância, né, do Twitter como mídia social, com foco nesses gêneros, né, e nesses níveis de formalidade, como mencionei, observando aí a disseminação de argumentos por meio de tweets na mídia social. Como objetivos específicos, a gente trouxe a análise da estrutura básica do Twitter, especificamente do espaço de criação. Destacamos também a relevância do Twitter como uma mídia social formadora de opinião, né, em que temos aí uma construção de argumentos, e também da identificação de diferentes níveis de formalidade. Então, nossos pontos dessa aula foram esses. Pode passar. Então, nós trabalhamos... Desculpa. Pode ir, Antônio, pode ir. Nós queríamos trabalhar os gêneros nas mídias sociais e nós iniciamos as aulas com o que eles mais compartilham nas redes sociais. Né? Nós levamos alguns exemplos, como GIFs, memes, mas também notícias, propagandas. Então, a tecnologia, de acordo com Elisa Ribeiro, ela não muda apenas os suportes de escrita, ela muda também as práticas de leitura, de escrita e as próprias formas de pensar e produzir sentido. E por isso que nós apresentamos o Trend Topics, principalmente para aqueles que não conhecem, porque o Trend Topics, ele é algo meio problemático, né? Nós estamos ali falando de assuntos que estão no top, mas que, de certa forma, estão enviesados, certos conteúdos enviesados. Então, nós temos tópicos que podem influenciar opiniões, pensamentos, manipulação de algoritmos por bots. Então, nem sempre o que está nos trends é realmente algo relevante. Às vezes é algo que está lá por bots, por exemplo. Então, há essa manipulação. Amplifica a desinformação. Então, nós já tivemos vários casos de trend topics estarem com assuntos politizados, por exemplo, levantados por meio de fake news. Isso pode acabar influenciando pensamentos. Discursos de ódio que são disseminados por meio desses trend topics e também a possibilidade de personalização. Então, aparecer apenas aquilo que você consome, nunca pensamentos diversos do seu. Para isso, nós trabalhamos os gêneros, então nós levamos 2 tópicos que estavam nos Trend Topics, que era o feriado Tiradentes e sobre K-pop,
que era o dos BTS, apresentamos essa situação inicial e puxamos o repertório dos alunos. Quais eram as principais diferenças, por exemplo, nesses 2 tweets. E nós falamos um pouco, fizemos um quiz com eles sobre as características do Twitter e do gênero tweet, né? Entendendo, de acordo com o Ribeiro, que o tweet ele é um gênero. Tudo bem que temos hipertexto e hipergênero, né? Ele abarca outros gêneros dentro do gênero, mas o tweet ele é um gênero discursivo. Ele está ali num estilo, ele tem características específicas de microblogging, só pode textos até 140 caracteres, então isso limita a argumentação. Os tweets podem ter 280, 4 fotos, GIFs, pode ter vídeo. Então, tudo isso implica na multissemiose do conteúdo, né? Como é que aquele conteúdo é articulado e também recebido por meio das diferentes semioses. Então, trabalhando o que eles já sabiam do Twitter e o que eles poderiam aprender sobre o Twitter, né? Muitos não sabiam, não utilizavam, alguns sim, outros nem tanto. Então, o que o tweet significa, porque ela é uma palavra de língua inglesa, por que é um passarinho como símbolo do aplicativo. E aí a gente abordou com eles também sobre a estrutura, né? Como que a plataforma funciona, como que ela está organizada, a estrutura também do tweet em si, né? Como que ele é construído, como ele tem diferentes gêneros, né? Como o Anthony falou, ele abarca vários gêneros dentro de si, os tipos de linguagem que são utilizados, a estrutura, como funciona. A gente trouxe vários exemplos, né? E fomos trabalhando essa questão ao longo da aula. Pode passar. E aí a gente focou também no tipo de linguagem e formalidade, então trouxemos vários exemplos, né, e tá alguns, como uma notícia e um meme, né, criado. Então temos aí o gatinho de Havaianas, temos aí diferentes níveis de formalidade, né, uma notícia é esperado que ela seja mais formal, tem uma construção mais específica, mesmo dentro do Twitter, enquanto o meme ele já traz aí uma informalidade um pouco maior, né, não tem tanto uso de pontuação, letras minúsculas, então nós abordamos essas características com eles também. Isso. Só um segundo que eu queria fazer um adendo, mostrar como dá para trabalhar diferentes tipos de linguagem e formalidade dentro do Twitter, mas também mostrar, por exemplo, que a notícia do Globo News não era uma verificada, por exemplo, e a outra página lixo, que estava apresentando o meme, era verificada. Então, às vezes, muitas pessoas utilizavam esse critério de página de verificação, né, página verificada, para ver conteúdos verídicos ou não. Enquanto isso cai por terra agora com a monetização dessa ação. E aí a gente propôs uma atividade que era uma atividade desplugada, né, de acordo com o contexto, com os recursos que a gente tinha no momento. E aí, nessa atividade, antes a gente já tinha feito essa parte de explorar a estrutura do tweet, né? Do número máximo de caracteres, as hashtags, como a gente já mencionou, e trabalhamos com exemplos. A gente fez toda uma discussão sobre essa construção dos argumentos nos tweets, como que essa construção é feita, a seleção lexical que é feita para se construir esses argumentos. E aí a gente propôs a atividade. Basicamente, a gente dividiu a sala em 8 grupos, eram mais ou menos 4 pessoas por grupo, né? Cada grupo ele recebeu um gênero, a gente sorteou vários gêneros, como meme, notícia, propaganda, diário, que a gente já tinha abordado antes, né? Já tinha mostrado vários exemplos. E também escolhemos um nível de formalidade para cada grupo, formal ou informal. E aí eles tinham que escrever um tweet sobre o gênero que eles receberam, utilizando, obviamente, o nível de formalidade também que a gente definiu, de uma forma criativa e também embasada nas discussões que a gente teve ao longo da aula. Então, só para finalizar rapidinho, foi bem interessante. Eu lembro da parte de notícia, que os meninos receberam notícia informal e eles fizeram uma notícia sobre um jogo de futebol que eles tinham assistido de uma forma formal. Então, foi bem, bem interessante. Assim, a gente fez toda uma socialização dessas produções, retomando as discussões com base no que tinha sido produzido por eles. Em relação às conclusões, eu gosto de chamar de não tão finais, porque essas conclusões acabam se reverberando depois, né? Essa experiência foi em 2023, estamos falando delas em 2026. Muita coisa já aconteceu, por exemplo, inteligência artificial, mas
essas são algumas conclusões que eu chamo de não tão finais. Então, a experiência ela possibilitou aos residentes refletirem criticamente sobre o planejamento. Nós tivemos uma prática imensa com esse programa sobre planejamento, prática e também desafios, né? Nós mostramos os lados positivos, mas também a aula teve alguns desafios, né? Nós tivemos alguns desafios em relação aos recursos tecnológicos, como a gente queria fazer uma eletiva voltada ao uso das tecnologias digitais, nem sempre essas aulas davam 100% como a gente queria, né? Já que isso depende de recursos, de infraestrutura e tudo mais. No contexto do novo ensino médio, que é outro desafio, né? Os alunos ainda estavam sendo integrados nesse novo ensino médio. Então, foi imposto até 2022 e nós estávamos fazendo a prática em 2023, então estava muito recente. Mas, dentro dessa fissura da educação menor, como propõe Galo, né, práticas mais contextualizadas e significativas no ensino de língua inglesa. Né? Como é que a gente pode achar brechas para trabalhar essas questões que não estão no currículo? Tecnologias digitais, evidenciou o potencial dessas tecnologias para a promoção de experiências pedagógicas que valorizem a pluralidade linguística e a diversidade na sala de aula, assim como uma produção multimodal e crítica de como produzir e receber conteúdo nessas mídias sociais que eles estão presentes. E, claro, a multimodalidade e letramentos. Né? Essa letiva contribuiu para discutir a língua inglesa presente nessas mídias de forma multimodal, que foi nosso objetivo principal, analisando criticamente a influência nas práticas sociais digitais, especialmente no que concerne a comunicação, aspectos culturais e cultura digital. E um adendo também para mostrar como o Twitter é uma prática de gênero discursivo, né? Se nós levarmos em conta os 3 elementos bakhtinianos, que é a tríade, né? O conteúdo temático, o estilo e a construção composicional. Conteúdo temático. O Twitter, ele é um tema altamente volátil, né? Nós passamos por trend topics, que são assuntos do momento. Estilo, ele é caracterizado pela concisão de limites de caracteres, uso de abreviações, imagens e tudo mais, mas nós vemos também práticas de burlar esse sistema, né? Como a questão dos fios. Então, apesar de ter esse limite, nós temos os fios. E, por fim, a construção composicional do discurso. Finalizo aqui com essa citação que fala de Kanagaradja, né? A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são inesgotáveis. As possibilidades multiformes da atividade humana e porque em cada campo dessa atividade é integrar o repertório de gêneros do discurso que cresce e se diferencia à medida que desenvolve e se complexifica um determinado tempo. Aqui estão as referências, agradeço e peço desculpas por extrapolar um pouco o tempo. Oi, Anthony, tudo bem? Não tem problema ter passado do tempo. Você tá me ouvindo? Só pergunta. Estou sim. Ah, tá, tudo bem. Muito obrigado. Marcos, temos tempo para abrir para perguntas? Acho que como estourou os 5 minutos que a gente tinha para perguntas, acho que a gente não tem perguntas para essa, né? Bom, Aí a tudo gente bem. né? E aí, só um lembrete, se vocês conseguirem se manter no tempo, é legal, porque daí dá para a gente interagir ao final da apresentação, né? Essa daqui não foi possível, com o Leandro tenho certeza que vai ser, porque o Leandro é... Mas tudo bem, foi muito boa a apresentação, muito obrigado. Legal. Esse assunto realmente ele é muito interessante. Vamos aí, então, continuar. Querida Má, se você puder apresentar o nosso querido Leandro. Ou não? Fala de novo, amiga. Não tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Agora tô. Agora sim. Agora sim. Então, bom dia, gente, novamente. Eu vou apresentar o Leandro. Muito obrigada, Leandro, primeiramente, por apresentar pra gente. Bom, Leandro Capella é da PUC-SP. Ele vai apresentar sobre a educação híbrida para além da mescla entre presencialidade e virtualidade, aulas de inglês em um colégio parceiro da cultura inglesa, com a coautora Paula Regina Cesso. Muito obrigada, and you can go. Eu que agradeço a todos, bom dia a todos, uma satisfação estar aqui. Só confirmando, eu tenho 15 minutos para apresentação e 5 para perguntas, é isso, Marcos? Isso. Perfeito.
Nós Vocês vamos visualizam começar a contar o seu a partir das 11h45, tá bom? Tudo bem. Vocês visualizam minha tela bem? Estamos vendo Sim. você. Você está Não, compartilhando? ele tá compartilhando. E a gente Vamos vê lá. a Vixe, tela gente, eu também. sou a única que não tô vendo, então. A gente tá vendo a sua tela, sim. Pode... Estamos, Então, então. minha apresentação está visível. Sim. Perfeito, então. Então, mais uma vez, bom dia. Meu nome é Leandro. Eu sou professor de inglês há mais ou menos uns 23, 24 anos. Iniciei minha trajetória no ensino não formal de inglês. Passei 6 anos como professor da cultura inglesa. Após esse período, eu realizei meu mestrado. Aliás, durante este período, eu realizei meu mestrado em linguística aplicada. E depois me formei doutor em educação currículo pela PUC. Nesse meio tempo, atuei 9 anos como professor do ensino superior e desde 2024 atuo em um colégio como professor de inglês para o ensino fundamental 2, nos sextos, sétimos e oitavos anos, e coincidentemente ou não coincidentemente, este é um colégio parceiro da cultura inglesa. Então, por isso que eu penso que este é o espaço adequado para esta apresentação. Esta apresentação, ela relata um artigo que se encontra no momento em avaliação em um periódico Qualis A2, e ela descreve, assim como a apresentação anterior, ela descreve um relato de experiência em primeira pessoa da minha prática docente com essas turmas, e eu procurei articular com um dos temas tratados em minha tese de doutorado, que é o hibridismo no ensino. E aqui, primeiramente, eu gostaria de contextualizar. A pandemia acelerou a adoção de plataformas digitais e normalizou o ensino por telas. E desta maneira, o ensino de inglês, que antes mesmo desta pandemia, ele já tem uma vocação para incorporar diversas abordagens pedagógicas e superar métodos, como no caso do Grammar Translation. Então, o que colocamos no artigo é que o ensino de língua inglesa ele já tem uma vocação ontológica para as práticas híbridas. Após a pandemia, nós temos a emergência de novos modelos educacionais, e um desses modelos é o que está aqui neste relato. É um modelo de ensino de língua inglesa no ensino fundamental, sob assessoria, supervisão e proposta pedagógica elaborada pela cultura inglesa. Para ilustrar esta fala, eu trago aqui uma citação de Moita Lopes, em que ele já coloca que o idioma da língua inglesa é extremamente hibridizado, ou seja, formado por tantas outras línguas, e é hoje entendido como uma língua franca que hibridiza outras, que possibilita a comunicação entre povos distintos e tem status de língua do conhecimento, da mídia, da internet, do mercado e do poder. Então, essa citação evidencia a ampliação dos espaços em tempo na contemporaneidade, impulsionada pela conectividade. Então, este relato de pesquisa, no primeiro capítulo, nós tratamos sobre o hibridismo, nós procuramos conceituar o que é hibridismo e realizamos uma revisão narrativa e um relato de experiência, também em primeira pessoa, concordando com o Anthony e com a Micaele. Enxergamos o relato de experiência como um conhecimento legítimo que sistematiza vivências acadêmicas nas ciências humanas. É uma análise crítica que supera a mera descrição ao cruzar a prática com a teoria, e ele apresenta rigor metodológico ao rejeitar a neutralidade e assumir abertamente os vieses do pesquisador. E esta pesquisa teve como objetivo analisar criticamente as múltiplas acepções do conceito de hibridismo no campo educacional, com especial atenção ao ensino de língua inglesa no ensino fundamental 2, buscando contribuir para uma compreensão que ultrapasse leituras reducionistas e tecnicistas do termo. Então, o que queremos dizer com isso? O universo simbólico e na sociedade, o hibridismo ele é visto como uma mera
dualidade entre o presencial e o virtual. E o que queremos colocar aqui é que o hibridismo ele transcende a tudo isso. A educação tem vocação híbrida. O ensino de língua inglesa é uma prática que também tem vocação, especialmente o ensino de língua inglesa, ele é uma prática que tem vocação para assimilação de contextos híbridos. Então, se pensarmos nos anos 90, nós utilizávamos os radinhos, então, até hoje, memes sobre professores com um radinho, um microsystem carregando. Nos anos 2000, 2010, já tivemos as lousas virtuais, e hoje temos estes novos desafios com a utilização da inteligência artificial na mediação das práticas pedagógicas. Então, trazemos aqui uma citação de Morin, em que ele coloca que este processo, agora, com a mobilidade e conectividade, é muito mais perceptível, amplo e profundo. Então, Morin coloca este processo como um ecossistema mais aberto e criativo, onde podemos ensinar e aprender de inúmeras formas, em todos os momentos, em múltiplos espaços. Para esse pesquisador, híbrido é um conceito rico, apropriado e complicado, que não deve ser minimizado, tampouco vislumbrado de um ponto de vista meramente acrítico. Almeida também destaca a importância de problematizar conceitos educacionais como condição para construir compreensões mais consistentes. Mais do que buscar métodos eficazes, trata-se de recuperar o sentido formativo da educação em sua dimensão crítica e reflexiva. E aqui no excerto 3, nós trazemos uma das passagens que colocamos no artigo. Nós colocamos que refletir sobre o hibridismo nesse cenário exige uma análise cuidadosa do papel do professor, da configuração dos currículos, dos modos de aprendizagem e das dinâmicas culturais e sociais que atravessam os espaços escolares. É importante que contextualizemos onde a pesquisa ocorreu. Desde 2024, eu atuo no Colégio João 23, um colégio privado sem fins lucrativos, situado na Vila Prudente, para ser mais preciso, entre os bairros da Vila Prudente e da Moca, onde possuímos uma parceria de assessoramento com a cultura inglesa para o ensino fundamental, tanto nos anos iniciais como nos anos finais. Eu sou o professor docente das turmas do 6º, 7º e 8º ano. Algumas das reflexões que trazemos nos relatos são apresentadas a seguir. A primeira delas, que nós colocamos aqui, é que os alunos possuem maior variedade em relação ao nível de proficiência no idioma que em um curso tradicional de idiomas. Também temos a concorrência na atenção com outras disciplinas. Muitas vezes, os alunos se sentem tensos porque após a aula de inglês eles terão uma prova de matemática ou um trabalho. Então, temos esta concorrência na atenção e também a maior evidência de aprendizado ainda é o boletim de aproveitamento. Não só para os alunos, para os seus pais. Então, muitas vezes, o desenvolvimento deles em sala de aula, por eles e pelos pais, não é considerado a maior evidência de aprendizagem, mas sim o boletim de aproveitamento, porque por se tratar de uma turma por se tratar de um curso de ensino regular, eles precisam, a gente pode colocar assim, que eles precisam dessas notas para prosseguir na sua trajetória educacional. Então, passar da 6ª para a 7ª, para a 8ª série. É importante a gente dizer também que muitos alunos têm pouco ou nenhum contato com o inglês fora da escola, enquanto outros já vivenciaram experiências mais imersivas. Então, também consideramos isto uma prática híbrida e que traz enormes desafios, pois temos diferentes níveis e hipóteses de proficiência em uma sala de aula. Muitas vezes,
estamos trabalhando com conteúdo, de repente temos a transferência de um aluno, ele vem de outro colégio, ele precisa se adaptar, e conversando com os alunos, fazendo já uma primeira leitura de realidade, percebemos que muitos deles, às vezes, não têm o conhecimento de inglês ou estavam sob o guarda-chuva de um ensino de língua inglesa totalmente tradicional. Isso torna-se um desafio para nós, professores, trabalharmos. Isso decorre na maior incidência de L1 na mediação docente, principalmente nos momentos de indisciplina, nas instruções, e às vezes maior resistência discente ao uso de L2, além das tarefas propostas. Então, muitas vezes os alunos terminam a tarefa e já voltam a falar em sua língua materna, falar na língua portuguesa, diferentemente dos institutos de idioma, que há essa cultura de que devemos falar o máximo possível, maximizar todas as interações em inglês, mesmo pedir a ir ao banheiro. Esse é um desafio que eu encontrei. Esse artigo ele foi escrito em 2024. Hoje já conseguimos instituir uma cultura de que os alunos tenham mais adesão a pedir a ir ao banheiro, para beber água, para can I ask a question na língua inglesa também. Outro desafio que temos é a disposição das cadeiras. Às vezes temos uma aula de 50 minutos, o que torna inviável transformar a sala para um semicírculo, que é a abordagem, que é o formato mais adequado a um cenário de abordagem comunicativa, para depois realizarmos 30 minutos de aula e voltarmos à disposição tradicional, porque haverá outra aula na sequência. Então, isso torna-se um desafio. Temos trabalhado esse desafio, temos a conquista da criação de um espaço que chamamos de sala de inglês, sala cultura inglesa também chamamos, porém ainda estamos finalizando, o que falta é exatamente isso, a disposição em semicírculo para as carteiras. E eu espero ansiosamente para trabalhar com esse formato, até para que a gente consiga perceber as diferenças do formato anterior, que ainda estamos utilizando com as cadeiras dispostas em fila. Então, eu trago aqui esta citação de Morin, em que ele coloca que são muitas questões que impactam a questão do ensino híbrido, que não se reduz a metodologias ativas, ao mix de presencial e online, de sala de aula e outros espaços. Nós colocamos isso porque as aulas articulam múltiplas abordagens. Então, há momentos que começamos da exposição, passamos para os oral drills, depois práticas controladas, práticas menos controladas, procuramos fazer atividades sociais, neste formato de abordagem comunicativa, pedagogia de projetos. Então, também podemos considerar este leque de abordagens utilizadas como uma prática híbrida, tudo isso em um curto espaço de tempo, que não passa de 100 minutos, que seria a chamada aula dupla. Essa diversidade metodológica evidencia a convivência de diferentes tradições pedagógicas no ensino de língua inglesa, posições tradicionais, como ainda majoritariamente presentes na educação básica, como novas abordagens comunicativas, que são tão caras ao ensino não formal de língua inglesa. E dessa maneira, o texto defende uma compreensão aplicada e crítica do hibridismo, transcendendo a visão simplista e a crítica da combinação entre presencial e as TDICs. Em nossa pesquisa, o hibridismo é apresentado como condição constitutiva da educação, envolvendo dimensões pedagógicas, culturais, linguísticas e subjetivas, com potencial formativo emancipador. Destacamos também o papel transformador das tecnologias e da IA, que reconfiguram práticas educativas, inauguram novos modos de ensinar e aprender em um cenário radicalmente híbrido. Colocamos isso porque
com o advento da inteligência artificial, especialmente a partir de 2023, temos um novo desafio para compreender como essa tecnologia medeia as práticas de ensino de língua inglesa, das maneiras que ela pode contribuir para esses processos, que ela se imbrica com esses processos, e também temos que rever práticas, como, por exemplo, hoje em dia é muito difícil para nós, professores de inglês, e também de outras matérias, como produção textual, língua portuguesa, pedirmos para que os alunos realizem uma redação, uma produção textual em casa. Porque dependeríamos da compreensão, da conscientização crítica desses alunos acerca de uma utilização crítica da IA. Então, é um novo cenário que temos que viver, até de uma conscientização nossa e dos nossos alunos da utilização da inteligência artificial com fins críticos e emancipatórios. Agradeço a presença de todos, reforço a minha satisfação em estar compartilhando este espaço-tempo com vocês. Deixo o meu e-mail para perguntas, para contatos, para trocas, e espero que este artigo seja aprovado e publicado este ano. Bom dia a todos, e deixo o espaço aberto para perguntas. Muito obrigada, Leandro. Sua apresentação foi muito boa. Tanto que eu estava até conversando com a Vitória no off, que assim, ela já tem uma pergunta preparada para você. Então, Vi, já pode começar com a sua pergunta. Vou até tomar uma água, então. Tudo bem com você. Na verdade, eu tenho uma pergunta que é assim: você acha que existe uma diferença muito grande na produtividade dos alunos se eles puderem optar, ou se eles são obrigados, entre aspas, pelo presencial, né, as aulas presenciais, ou no híbrido, ou apenas no digital? Se você acha que a diferença na produtividade deles, como alunos que estão aprendendo, é muito gritante, assim? Eu concordo com você, Vitória. Eu penso que há uma diferença, sim, porque sabemos que a linguagem, só uma parte dela é verbal, né? E nós somos seres humanos, somos há milênios, há centenas de anos, somos formados por nossa socialização, né? Então, nossa socialização nos constitui. Então, muitas vezes, nada substitui o olho no olho, o toque, a conversa, face a face. Obviamente que após a pandemia, a utilização das plataformas foram a única opção que nós tínhamos para, de certa maneira, mantermos nossa rotina pedagógica. Então, não podemos deixar Lei, você não gostaria de interromper o compartilhamento de tela? Sim, claro, Marcos, só um segundo. Obrigado pelo toque. Então, voltando aqui, a pandemia, de uma certa maneira, nos trouxe esse desafio do que outrora era uma possibilidade educacional para a nossa realidade e única tentativa, a única chance de continuarmos a nossa vida pedagógica, educacional. Então, após este período, não podemos negar que as plataformas estão mais presentes, todos já estão, a grande maioria da sociedade já está acomodada a esse modelo. Então, o presencial, ele toma mais força, porque isso traz a nós, professores, um maior desafio e uma maior responsabilidade. Porque se não trazermos para o presencial práticas transformadoras, o que alunos e pais vão dizer? Isto que está sendo feito em sala de aula poderia ser feito online. Mas eu acredito sim que o presencial ainda é insubstituível, todavia não podemos de maneira alguma negar a importância deste modelo híbrido na educação. Híbrido no sentido, quando nós colocamos híbrido, sempre de maneira crítica e não somente pensando nessa dualidade presencial e virtual. Muito obrigada, viu, Leandro? Muito obrigada. Realmente respondeu a minha pergunta. Nós, por acaso, teríamos mais alguma pergunta? Temos mais 2 minutos de perguntas, e depois desses 2 minutos, vamos para a última apresentação com a
a Micaele, a Juliana e o Anthony. Está aberto, por favor. Sim, do ponto de vista do professor, você falou bastante da questão do aluno e tudo mais, né? Do ponto de vista do professor, o que você acha que pega mais, Leandro, nesse hibridismo? O online, o presencial, ou a mistura dos dois? O que você acha que é mais complexo para os docentes? Eu penso que para os docentes, nós temos aí também um clash geracional. Então, temos por um lado, eu, por exemplo, sou dos anos 80, então eu vivi a transição do analógico para o digital. Eu consigo trabalhar bem nos dois cenários, porém, às vezes eu tenho assim como todos, temos algumas dificuldades de letramento digital. Eu penso que muitas vezes é a rápida adaptação que temos a estes cenários digitais nas práticas híbridas. Então, muitas vezes aparecem novos modelos e antigamente nós tínhamos mais tempo para pensar quais são mais úteis, para refletir sobre isso. Hoje em dia é tudo muito rápido. O que é novidade hoje em dia já está obsoleto amanhã. Então, eu penso que nossas escolhas têm que ser mais rápidas, mais precisas e mais críticas que há 10, 15 anos atrás. Não sei o que vocês pensam. Eu acho que o Cortella que chama de miogização da sociedade, acho que é comum para todo mundo, né? A miogização é o seguinte, é tudo muito rápido, né? É tudo muito instantâneo, né? Legal. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço a todos. Obrigado, Marcos. Muito obrigada de novo, viu, Leandro? Foi ótima a sua apresentação. Realmente espero que o seu artigo seja, como você disse mesmo? Aceito. Isso, seja aceito e publicado. Estaremos torcendo por você. Até porque aproveitando esse ensejo do Marcos, com a miogização, se ele não for publicado em breve, ele acaba se tornando obsoleto também. Estaremos torcendo por você, viu? Bom, eu irei continuar aqui. Vamos para a nossa última apresentação, que é do Anthony, da Micaele e da Juliana. Os três vieram da UFS, né, Universidade Federal de Sergipe, e eles irão apresentar sobre Englishes Around Us, encontros interculturais no ensino de língua inglesa. Muito obrigada de novo por estarem aqui, por estarem apresentando para nós, e the room is yours. Obrigado, thank you. Só para confirmar, são 15 minutos de apresentação, né? Isso, a gente vai Obrigado. começar a contabilizar a partir de agora, mesmo 12:06, e aí 15 minutos de apresentação e uns 5 minutinhos para perguntas, como é a última, tá bom? Certo, obrigado. Estava só confirmando porque no e-mail que eu tinha recebido tinha sido outro, mas vai dar certo. Vamos finalizar. Tá, tudo bem, peço Sem problemas, desculpas, vou viu? tentar finalizar no... Quer começar? Então, pessoal, vamos lá. Como o Antônio falou, a gente tinha preparado a apresentação com base em 30 minutos, por isso foi tão difícil fazer alguns cortes de última hora, né, quando percebemos que teríamos menos tempo. Então, vamos tentar agora fazer dentro do tempo com alguns cortes aqui, mas peço desculpa se acabar comprometendo um pouquinho a apresentação. Vocês estão me ouvindo tranquilamente? Estamos, Micaele. Bom, como vocês receberam que vocês teriam cerca de 30 minutos, provavelmente isso aconteceu porque nesse último dia nós tivemos uma mudança de ter que adicionar mais uma palestra. Não nesse eixo em específico, mas nos eixos em geral. Então, para não cortar tanto a apresentação de vocês, eu acredito que, assim, se as pessoas tiverem que ir saindo depois, tudo bem, mas para não cortar tanto a apresentação de vocês e deixar assim, porque, assim, realmente, peço desculpas por isso, podemos deixar entre 20 e 25 minutos e aí os 5 minutos finais para perguntas, viu? Vamos contabilizar a partir do 12:10, tá bom? Então, fiquem à vontade. Quando der 12:30, meio-dia e meio, tá certo? 12:35 vai ser o final da apresentação de vocês, tá bom? Muito obrigada, peço desculpas novamente.
Bom, pessoal, essa apresentação a gente intitulou de English is Around Us, Encontros Interculturais no Ensino de Língua Inglesa, né? Esse foi o título que a gente deu também para a nossa eletiva, né? The English is Around Us. Essa apresentação ela vai ser feita aqui por mim, por Anthony e pela nossa professora doutora Juliana Pereira Souto Barreto, que foi a nossa coordenadora durante o programa de residência pedagógica. Então, basicamente, a gente vai falar sobre... Vai ser um relato de experiência, né? Como foi o outro. Dentro também desse contexto do subprojeto de inglês do programa Residência Pedagógica, que a gente participou entre os anos de 2022 e 2024. E a gente ofertou também uma disciplina de eletiva livre, né? Dentro aí desse contexto do novo ensino médio, onde eu e Anthony fomos os residentes e a gente teve como preceptor professor José Cleberson Vieira Alves e como coordenadora a professora Juliana, que desenvolveu essa apresentação aqui junto com a gente também. Estamos aí na imagem, todos nós. E aí, como a gente vê aí o título da eletiva sendo Englishes Around Us, aí fica essa questão, né? Por que Englishes? E a gente partiu da ideia do Catherall, né? Da teoria dos World Englishes, né? Que ele fala sobre ter diversos tipos de falantes de inglês, né? Localizar vários tipos de falantes de inglês dentro de círculos, né? O interno, externo e o de expansão, estabelecendo aí que há diferentes variações linguísticas de inglês, que a gente não foca apenas no inglês tido como nativo, né? Ele traz aí uma percepção de diversidade cultural muito grande para a língua inglesa e traz essa ideia do English, né? Da gente ter várias formas de se expressar na língua inglesa. E isso relaciona também com essa problematização das perspectivas hegemônicas que associam o inglês exclusivamente a países mais centrais. Isso é uma coisa que a gente percebe muito na nossa sociedade aqui, né, no dia a dia, conversando com as pessoas, como as pessoas ainda associam falar bem inglês com falar parecido com nativo, que os padrões estabelecidos para a língua inglesa são com base no inglês estadunidense, britânico, por exemplo. Então, a gente trouxe essa ideia da língua inglesa como um fenômeno plural, cultural e socialmente situado para desconstruir um pouco essas perspectivas hegemônicas, né? E usamos como base o Pennycook e o Kumarapadi Velo. E trazendo também essa questão da diversidade linguística e cultural, né, falando sobre esses diferentes usos do inglês ao redor do mundo, articulando, né, a discussão com as perspectivas decoloniais e críticas no ensino de línguas para desconstruir essas perspectivas hegemônicas. Perdão, estava com o microfone aqui. Já liguei. Em relação à metodologia, ela segue um dos mesmos critérios que nós utilizamos na outra, já que também é um relato de experiência, né, natureza descritiva analítica, com base em Paiva 2019, no seu livro Manual de Estudos Linguísticos, e também um relato de experiência baseado em Larossa, Fortunato, Musflores e Almeida. Não vou me estender muito na metodologia, porque nós já explicamos na apresentação anterior, seria apenas uma repetição dos autores e das citações. Vamos focar no que é interessante, que é a eletiva. Né? Nós tivemos o primeiro contato com os alunos no segundo semestre. O primeiro semestre foi do English on Social Media, e depois viemos com uma proposta diferente, que seria apresentar os Englishes que nós estávamos discutindo ainda na anterior, né? Só que um pouco mais breve, que não era o foco, e nós apresentamos essa nova proposta para os alunos. Nós fizemos os 3 círculos de Cacru lá com TNT, e levamos as bandeiras para representar a teoria, e nós apresentamos o objetivo da eletiva, né, que seria conhecer e discutir as mais diversas culturas ao redor do mundo por meio da língua inglesa e dos diversos gêneros da linguagem, né? Então, trabalhar o ensino de inglês por meio dos gêneros, né, que nós vimos que foi frutífero na aula do Twitter, que vocês observaram. Então, foi frutífero trabalhar com gêneros, e nós pensamos em fazer isso na eletiva, enquanto conhecíamos diferentes culturas. Então, na primeira aula, né, nós fomos socializar com os alunos, e nós apresentamos novamente os 3 círculos proposto pelo autor, né, dos 3 círculos de inglês, o interno, o externo e o expandido. E o conceito de linguagem global. Então, nós perguntamos que tipo de inglês eles falam, por exemplo. Muitos ficaram falando, eu acho que eu falo americano, eu acho que eu falo um pouco britânico. E nós fomos desconstruindo. Eu falo inglês brasileiro. Então, para
puxar essa ideia de que o inglês não é algo de posse desses países que estão no círculo império, Estados Unidos, Reino Unido e por assim consecutivamente. Então, o conceito de língua global de Kumara Develu também foi importante para estabelecer. É uma língua que pertence a todos aqueles que falam e utilizam e se expressam por meio dela para as práticas sociais de linguagem. Então, nós discutimos, além da diversidade cultural, trouxemos na primeira as aulas a questão dos estereótipos, né? Então, por exemplo, quando se pensa vamos supor, Nigéria, o que vem à mente? Nos países africanos, ou então quando se fala em Estados Unidos, o que vem à mente? Quais são os estereótipos que a gente tem construído, né? Que são reforçados por meio das mídias, das bolhas de personalização, das mídias sociais. Então, apresentamos um vídeo que é bem famoso na nossa área, acredito eu, de inglês, que é de Chimamanda Ati, né? Os perigos de uma história única, The Danger of a Single Story. E nós tivemos esse momento de discussão da proposta da eletiva e discutindo com os alunos também o que eles gostariam de ver na eletiva, né, quais países eles acharam interessantes, para ir discutindo durante o semestre. Nos seguintes, nós fomos entender o que era cultura e utilizamos o próprio Brasil para ver essa diversidade cultural por meio das diferentes regiões que nós temos. Então, o que é cultura com C maiúsculo, o que é cultura com C minúsculo, o que tem a ver cultura, por que estudar cultura quando se estuda linguagem, o que a cultura revela das mais diferentes variações da língua, e também, claro, o inglês presente no Brasil, né? Nosso inglês brasileiro. Em relação à Índia, né, nós trabalhamos reflexões de estereótipos de identidade e cultura indiana. Então, muitos foram falando, o que você imagina da Índia? Muitos falaram, comidas esquisitas, comidas de bichos vivos, trânsito caótico. E nós fomos trabalhar uma outra perspectiva. A ideia era quebrar esses estereótipos e apresentar uma outra perspectiva desses países. Então, por exemplo, a Índia, ela estava, nesse meio tempo, teve uma discussão sobre o governo querer mudar o nome do país, de Índia para Bharat, né, oficialmente no mundo todo, que é o nome do país no idioma deles, no país deles, é Bharat, não é Índia, não é, enfim. Então, é o nome hindi do país, né, eles queriam fazer essa troca mundial, nesse meio tempo, enquanto a gente apresentava a eletiva. Então, nós pensamos, a Índia é um bom exemplo para trazer essa perspectiva decolonial, uma perspectiva diferente daquilo que nós temos, dos estereótipos. E nós trabalhamos o artigo de opinião para trabalhar essa proposta da mudança de nome, né, que o governo indiano queria fazer. A gente também pensou em levar a Singapura, né? Então falamos um pouco sobre ele sobre a Singapura, e eles não conheciam muito sobre o país, né? Muitos nunca tinham ouvido falar sobre o país. Então nós focamos em um ponto interessante a respeito do país, que é a parte da arborização humana, né? Como Singapura é muito conhecida pelos projetos em relação à arborização, a gente trouxe esse tema, né? Discutimos sobre esse tema, discutimos sobre a influência desse sistema no combate às mudanças climáticas e também no impacto que isso tem na saúde física e mental da população. A gente trouxe para o nosso contexto aqui, né, de Sergipe, discutimos como funciona a arborização urbana no nosso estado, né? Trouxemos essa discussão para cá e utilizamos também aí a second conditional da língua inglesa, numa atividade que a gente fez para criar ações ambientais hipotéticas para situações dentro do próprio contexto dos alunos. Então, eles puderam criar ações dentro da escola, por exemplo, né? Ações dentro da comunidade deles, no bairro, até algo mais geral, voltado a Aracaju, por exemplo, como um todo. Então, a gente utilizou a ideia da arborização urbana para trazer uma perspectiva um pouco diferente a respeito de Singapura, né, desconstruindo estereótipos que eles pudessem ter, e trazer também para o nosso contexto, né, utilizando a língua inglesa como uma forma de produzir essas ações ambientais dentro do contexto. Quanto à França, a gente resolveu levar a França e sua relação com o feminismo. A gente trabalhou a questão da origem do movimento feminista, né, a partir da trajetória de mulheres na música. Então, levamos várias cantoras diferentes, de vários locais diferentes, e focamos em algumas da França para introduzir
esse tema, né, sobre a origem do movimento feminista. A gente discutiu também sobre o contexto da origem do movimento, a importância dele na atualidade. Como vocês podem perceber aí, a gente levou uma reportagem sobre a luta das mulheres contra a reforma da Previdência, né? Então, trouxemos aí a importância da mobilização desse movimento para pautas do nosso cotidiano mesmo, né, da atualidade. A gente também apresentou personalidades femininas francesas que fizeram história em diferentes áreas da sociedade, então levamos mulheres na ciência, na música, nas artes, né, no teatro, enfim. E falamos também sobre a realidade brasileira diante dos desafios que ainda são enfrentados pelas mulheres, né? Então, discutimos muitas questões. Na época, estava aquela discussão em relação à laqueadura, né? Que as mulheres precisavam da assinatura do marido, por exemplo, para ter direito a fazer essa cirurgia. Então, a gente discutiu essas questões, ainda que é absurdo ser algo ainda muito atual, né? Então, trouxemos isso para o nosso contexto e fizemos essas discussões, assim, foi bem, bem produtivo. Em relação aos Estados Unidos, nós levamos os Estados Unidos de propósito, apesar dele pertencer ao Inner Circle, né? Ele é o inner mesmo, mas queríamos mostrar uma proposta diferente dos Estados Unidos, né? A questão dos movimentos antirracistas, que lá dos Estados Unidos nós temos uma questão muito forte do racismo, e também uma perspectiva mais atual, que é o racismo algorítmico. Então, a gente quis levar o conceito de racismo algorítmico com base nos documentários do Coded Bias e exemplos de racismos algorítmicos no Twitter, WhatsApp e Instagram. Então, no Twitter, por exemplo, quando você tinha uma foto e tinha um homem negro e um homem branco, o algoritmo priorizava mostrar o homem branco, que ele fazia o corte, né? Isso acontecia também no WhatsApp e no Twitter e no Instagram. Então, quando era muito longo, o algoritmo priorizava homens brancos, justamente por causa que eles tinham mais dados de homens brancos. Então, ele considerava o homem branco o padrão. Discutimos também sobre a relação entre contexto social e tecnologia, com foco nas perspectivas, e em movimentos importantes como Black Power, Black Lives Matter, e também sobre a questão das Big Techs. Como as Big Techs elas estão influenciando, é algo meio caro para mim, para a Micaele, porque é o nosso objeto de pesquisa no mestrado, mas na época não era ainda, então era algo bem interessante para se trabalhar, uma perspectiva diferente daquilo que estamos acostumados a ver com os países, né, do círculo interno. Em relação nós queríamos levar muitos países africanos, nós tínhamos pensado em países diferentes, mas devido a algumas questões de logística, que vocês vão saber daqui a pouco, nós tivemos que concentrar tudo em uma aula só, então nós trabalhamos alguns países em uma aula só, né, a questão da diversidade. Muitos não sabiam que lá se falava inglês, português, a diversidade linguística que existe lá, muitos não sabiam. E essa aula foi bem interessante, porque nós usamos a metodologia das estações, né? Então, dividimos os alunos por 4 estações e, ao mesmo tempo, eles iam rodando nessas estações. Claro que isso só foi possível porque eu e Micaela estávamos em dupla, a gente ia dividindo as tarefas. Em uma aula com um professor apenas é um pouco mais difícil de se fazer e organizar 4 estações, por exemplo. Então, nós discutimos sobre a geografia do continente africano, as representações dos países nas mídias, introdução de gêneros como contos, lendas e fábulas, também músicas. E também utilizamos realidade virtual e aumentada nessa aula, que era uma das coisas que nós estávamos pesquisando, para que os alunos fizessem turismo virtual por meio dos países. Só para complementar o que a Antônio falou, da parte de música, inclusive, a gente levou muitas coisas, assim, a gente levou pop, levou rap, levou várias coisas, tanto em língua inglesa como em línguas nativas dos países, né, desses cantores, e fez muito sucesso. Pode passar. Sobre o Halloween, a gente queria comemorar o Halloween, né? A escola queria que a gente comemorasse também o Halloween, então a gente tentou associar com algum país e a gente levou a Irlanda. Então, a gente, no final da aula sobre o continente africano, a gente pediu para que eles fizessem pesquisas em relação ao Halloween, para que a gente pudesse socializar nessa aula sobre a Irlanda e o Halloween, que foi a aula seguinte, né? Então, a gente fez toda essa socialização das pesquisas, a gente percebeu que as pesquisas vinham muito centradas em como o Halloween é comemorado nos Estados Unidos, por exemplo, né? Que é aquele padrão mais difundido nos filmes, que eles têm mais contato. Então, a gente fez toda uma discussão a partir
pesquisas com base na origem do Halloween, né, na Irlanda, a partir do Festival Celta de Samhain. A gente também fez um debate sobre a diversidade de comemorações do Halloween ao redor do mundo, então falamos sobre como ela é comemorada em vários países, né, as diferenças nessas comemorações, o porquê dessas diferenças, né, e também conversamos sobre o Halloween no Brasil, né, como no Brasil ele foi uma tradição um pouco importada, né, tem um quê comercial também, e discutimos a relação com o folclore brasileiro, porque a gente percebeu que haviam algumas pesquisas em relação a como o folclore brasileiro estava sendo meio que ofuscado por conta da comemoração do Halloween. Então, a gente levou isso para discussão, né? Como a gente já tinha discutido coisas mais decoloniais, a partir de uma perspectiva decolonial, a gente achou interessante levar isso para as aulas para que a gente pudesse ter uma discussão em relação a isso, se de fato isso acontece, né? Se há espaço para se comemorar algo relacionado ao folclore e o Halloween. Então, tivemos essas discussões. Até porque o Halloween acontece no mesmo dia do dia de Saci. Só um adendo. E aí, a próxima aula já foi para fazer um brainstorming, né? Os preparativos para a culminância das eletivas, que sempre precisa ocorrer uma culminância, né? Onde a gente apresenta o que foi desenvolvido ao longo das aulas. Então, a gente tirou essa aula para ter um momento de feedback em relação à culminância como um todo e de retomada também das discussões que foram propostas durante a eletiva, né? A gente fez todo o planejamento da culminância, considerando possíveis adversidades que pudessem acontecer. Então, planejamos aí atividades, o que a gente ia levar e tal. Fizemos uma troca de ideias e de sugestões e organizamos a turma em grupos para a execução das ideias escolhidas. Então, a gente elegeu aí as ideias mais votadas e determinamos, né, quem ficaria responsável por cada uma dessas ideias em consonância com a turma. E teve a culminância em si, né, que a gente fez a apresentação da eletiva, de tudo que foi trabalhado. A gente mostrou também o feedback dos alunos, que, inclusive, a aula que a gente fez sobre o continente africano com as 4 estações foi tida como a melhor aula, a que foi mais diferente, a que chamou mais a atenção deles. E a gente fez atividades práticas que foram abertas ao público. Então, no final da apresentação, os meninos se localizaram no auditório em pontos específicos e os participantes lá, os outros alunos das outras eletivas e turmas que estavam presentes, podiam participar dessas atividades. Então, teve uma que era pescaria, eles pescavam e era algo relacionado com alguma discussão que a gente teve ao longo da eletiva, teve os óculos de realidade virtual que eles podiam utilizar, e a gente problematizou alguns estereótipos em relação aos países e tudo mais. Então, tinham várias atividades que as pessoas podiam participar, e a gente teve um pouco de probleminha em relação a isso, porque meio que, como tinha a questão do tempo e dava uma certa agitação dos alunos, né, já que eles tinham que se deslocar para esses pontos de atividades, o pessoal da escola preferiu encerrar e prosseguir. Então, foi um desafio aí que a gente encontrou e que Anthony vai falar mais a fundo para encerrar. Em relação a gente sempre pensa, a prática é importante, mas quando falar de relato, a teorização da prática também é importante. Então, o que a gente tem disso, o que a gente experienciou, o que a gente aprende a partir disso. Então, práticas participativas, multimodais e dialógicas, articuladas a tecnologias digitais, são mediadores interessantes nessas discussões, e essas reflexões sobre língua, cultura, identidade e poder, incentivando os alunos a reconhecerem o inglês presente nos seus cotidianos, porque nós somos também formadores de cidadãos críticos. Então, em tempos como esses, e que nós estamos vivendo também, de muitas fake news e desinformação, é um dos pilares mais importantes da educação básica, é formar cidadãos críticos. Então, nós abrimos essa fissura novamente na educação menor, né? Nós tínhamos esse privilégio letivo de poder trabalhar o que a gente quisesse sem um currículo pré-estabelecido pela escola, por exemplo. E os principais desafios nós tivemos muito mais dessa letiva do que na outra, apesar da outra focar em tecnologias digitais. Então, a questão da internet também era um problema. A redução do horário da disciplina. Então, nós iniciávamos, era para iniciar às 7, mas começava às 7h30, era para terminar às 8h40, mas acabava às 8h30. Então, 2 aulas viravam uma, na verdade. O calendário escolar e atividades não programadas, vocês viram que a última aula, assim, a aula de tema foi a do Halloween, mas não era o nosso propósito, era trabalhar outros países. A do Halloween foi no final de outubro e a culminância foi em dezembro, ou seja, nós não tivemos quase aula nenhuma em novembro, devido a atividades não programadas no calendário da escola. Falta de professores de apoio também foi uma questão, porque nós tínhamos alunos
neurodivergentes na disciplina, então nós tivemos que fazer adaptação por nós mesmos, e não ter esse profissional ali foi algo que foi um desafio para a gente, nós éramos graduandos ainda. E nós percebemos também resistências a metodologias e atividades não tradicionais. Então, quando a gente fazia, a escola já queria cortar um pouco. Ou então, quando a gente fazia, os alunos tinham essa resistência no início, nós fomos quebrando um pouco durante as aulas. E a escola em si, a gente percebeu na culminância como eles têm uma questão de uma resistência em atividades que não sejam assim, ficar sentados e assistindo. Quando a Micaela e Juliana estiveram lá, não estavam, propuseram as atividades práticas, foi quase silenciado, assim, vamos acabar, tá bom, e é isso. Então, há essa resistência da escola em atividades que fogem do tradicional. E, por fim, nós tivemos as conclusões que contribuiu para a formação docente, as tecnologias digitais, que é o que a gente pesquisa, evidencia o potencial, mas também traz desafios, e a resistência escolar, e que acaba também trazendo a diferentes metodologias e a diferentes atividades que fogem do padrão tradicional. Eu finalizo com essa citação de Kanagaradja no livro Translingual Practices, de 2012, que ele fala: o foco deve mudar do falante nativo idealizado para as comunidades locais, que usam o inglês para expressar suas próprias realidades e identidades. Trata-se de reivindicar o inglês para fins locais. Reivindicar foi uma das palavras-chave nesse cenário. Aqui estão as referências, apenas algumas. Eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui e de contribuir e de dialogar. Fizemos um pouco mais breve porque entendemos que o diálogo é o mais importante. Eu vou deixar os nossos e-mails aqui, caso alguém tenha alguma dúvida ou posterior, ou queira alguma referência, que não é possível visualizar, né? Mas, enfim, muito obrigado novamente à comissão, obrigado aos monitores pela presença e pela mediação, e muito obrigado, Micaela e Juliana, por toparem estar aqui comigo também, apresentando esse trabalho, que é muito caro para mim. Obrigada. Olá, Anthony, muito obrigada pela sua apresentação. Ela foi extremamente... Desculpa, eu não estava vendo quem é que estava com a mão levantada. Ela foi muito boa, realmente é um assunto que é muito pertinente, principalmente para professores da área da pedagogia também, não só na área de idiomas. Eu sou de tradução, então, sendo bem sincera, eu não sei praticamente nada sobre isso, então foi uma abertura de olhos, assim, realmente muito legal. Eu vou abrir para perguntas e já vemos que temos, vou deixar a minha para depois. A primeira pessoa que levantou a mão foi o Leandro Capella. Leandro, à vontade, pode fazer a sua pergunta. Bom dia novamente. Queria primeiramente parabenizar aí os meninos, o Anthony, a Micaele, os orientadores dele pelos trabalhos. Eu, na verdade, tenho duas perguntas, uma para o Anthony e para a Micaele, e sei que pelo tempo aí vocês podem responder rapidamente, tá? Vou fazer as duas juntas. Então, eu pensei assim, para perguntar para o Anthony, como que vocês lidaram com essa contradição entre os discursos hegemônicos que colocam a variante estadunidense, britânica, australiana como o inglês ideal, e estas epistemologias que trazem a língua inglesa como pertencente a todos os seus falantes, e assim consideram todas as variantes? Houve um choque inicial com os seus alunos? Houve um questionamento deles do tipo, mas espera aí, professor, esse é o inglês? Porque eu lembro que uma vez um aluno me perguntou se ele aprendeu o inglês da rainha. Isso me suscitou alguns questionamentos. E a Micaele, eu vejo que vocês trazem práticas curriculares consideradas críticas, pós-críticas, decoloniais, temas como luta de classes, racismo, feminismo, expressões culturais ditas marginais. Primeira coisa que eu queria é elogiar a qualidade e o rigor de vocês nas práticas aí. Muito bacana ver novos pesquisadores aí já tão rigorosos metodologicamente. Lembrando que Freire traz para a gente como essencial a uma prática progressista. E como que vocês pensam que essas práticas podem gerar novas gramáticas sociais, ou parafraseando Boaventura e Giro decolonial, como que elas podem gerar novas epistemologias do Sul para o ensino e aprendizagem da língua inglesa?
Eu vou iniciar a pergunta, que foi a primeira pergunta, vou iniciar respondendo. Obrigado, Leandro, pelas perguntas. Houve um choque por metade da turma, porque uma grande parte foi fiel e quis fazer a eletiva de novo com a gente. Então, eles já tinham essa ideia do que a gente trabalhava, porque a gente já tinha levado algumas variantes anteriormente na eletiva anterior. Só que a outra metade ficou em choque. E quando eu falei que eu falava inglês brasileiro, por exemplo, eles ficaram, mas aqui não fala inglês, por que você fala inglês brasileiro? Então, foi um choque no início, mas é isso. É questão de desconstruir e reconstruir esses conhecimentos, né, essas informações que eles têm. Que em uma eletiva eu acho pouco, mas a gente ainda conseguiu desconstruir algumas coisas, o que não foi possível na culminância, já que era um momento só, né? Então, e um grupo da escola inteira, por exemplo. Então, realmente difícil fazer esse giro decolonial, é difícil pra caramba. Então, assim, realmente é difícil. Porque eu lembro que eu e Micaela ficávamos um dia inteiro planejando, assim, na frente do computador a aula. Era um dia inteiro procurando materiais, porque a gente não tinha, né? Era uma eletiva livre, não tem nada, não tem livro, não tem nada. Então, assim, é difícil pra caramba. Mas a gente estava na graduação e a gente tem esse tempo, vamos investir para fazer o que a gente gosta, o que a gente acredita e levar realmente esses discursos, levar essas epistemologias outras, né? Vou parar de falar, que eu falo demais, para a Micaela poder falar também. Uma coisa também, só o Antônio falou muito bem, só vou complementar, quando a gente falava que a gente falava o inglês brasileiro, dava para perceber que existia uma sensação de mais conforto, assim, porque quando a gente trabalha a língua inglesa, a gente percebe que geralmente eles têm mais uma vergonha de tentar falar, ou se sentem um pouco constrangidos por não conseguir falar daquela forma nativa, que na cabeça deles é a perfeita, ideal. Então, quando a gente trazia essa outra perspectiva de, eu falo inglês brasileiro, esse é meu sotaque, faz parte de quem eu sou um falante bilíngue. Então, existia uma sensação de acolhimento, sabe? Eles se sentiam mais acolhidos, mais confortáveis também para falar, para pronunciar da forma como eles conseguiam no momento, né? E se sentir mais confortáveis com o seu sotaque também, que aquilo ali faz parte de quem você é. Então, a gente sempre frisava um pouco isso em todas as aulas. Então, acho que traz também esse quê do se sentir mais parte da língua, sabe? Sentir que a língua é parte de você também. Se expressar melhor na língua. Bom, gente. Muito pergunta, bacana, viu? obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Que pergunta e que resposta, gente. Parabéns. Desculpa. Temos a próxima pessoa que está com a mão levantada é a Juliana. Por favor, professora, sinta-se à vontade. Gente, nem é pergunta, é só agradecer aqui a Mica e a Antony, que foram, assim, orientando, assim, excelentes, maravilhosos. Esses meninos aí, ó, eu aprendo muito mais com eles do que eu acho que eles comigo. E, assim, tenho muito orgulho, né? Estou aqui só babando mesmo, porque, assim, eu acho incrível isso, né? Eu falo do meu mais profunda admiração e coração, como eles conseguem, de fato, juntar essas duas coisas, que é a pesquisa e ensino. Porque, às vezes, vocês sabem que, né, na graduação, de forma geral, a gente tem muito essa coisa, mesmo no ambiente acadêmico, eu faço só pesquisa, eu faço só ensino, sou do ensino, né? E eles conseguem fazer isso. Inclusive, a gente, nessa época que a gente era o programa Residência Pedagógica, que hoje virou um grande PIBID, né? Hoje é o PIBID, que é a Iniciação da Docência, e existem muitos meninos que ficam assim, professora, eu vou fazer PIBIC porque eu quero fazer pesquisa. Então, quero também, assim, agradecer a Antony, que ficou durante o projeto inteiro como voluntário, né? Mica era bolsista, mas Antony era voluntário, né, Mica? Ficou ali, ó. Então, isso também é um reconhecimento, né? Porque não é fácil a gente ter estudantes que às vezes estão de forma voluntária, né? Eu sei que aqui, por exemplo, a gente tem pessoas que estão nesse evento, voluntárias, né? Mas, assim, é mais difícil. Geralmente, as pessoas se vinculam a um projeto por causa de bolsa, e, enfim, não julgo ninguém, porque eu sei as necessidades que o nosso Brasil, assim, enfrenta, então é isso. E aí a gente teve esse projeto que eles desenvolveram durante o vínculo com o PIBID, e, assim, fizeram pesquisa em um projeto de docência. Então, isso eu acho fenomenal, porque eles não tinham
digamos, essa obrigação, né? A obrigação deles era fazer o ensino e fazer um relato de pesquisa, mas o que eles desenvolveram é, de fato, uma pesquisa, que muitas vezes gente que está só na pesquisa não desenvolve uma pesquisa desse porte. Então, eu quero, assim, dizer o quanto eu sou fã desses dois aí, né? Claro, professor, a gente vira tipo uma mãe, assim, que acha os filhos da gente lindos, né? E dizer outras coisas aqui, né? Só rapidinho. Falar, né, Canna-Garage também fala de um termo que ele chama local knowledge, e local knowledge é aquele conhecimento que a gente tem, que é assim, que a gente não se dá conta da gente. Então, é muito importante trabalhar, mostrar o potencial dos nossos alunos. Eu diria, Antônio, que a gente ainda pode dizer assim, nós falamos inglês brasileiro nordestino, porque quem é nordestino vive, né, essa coisa, eu sou nordestino, será que eu não falo igual as novelas da Globo, igual o que a Globo reproduz, né? Tem muito essa coisa. Então, a gente perceber que o nosso sotaque é português também, que o nosso sotaque também é bonito, que o nosso sotaque não é, né, não é porque São Paulo, desculpe, tá? O evento é da faculdade, né, em São Paulo, mas a gente perceber que, né, essas variações linguísticas que a gente tem. Então, é isso, né? Só dizer que a gente precisa também empoderar os nossos alunos nesse sentido, mostrar a eles que a cultura, né, de onde eles são é importante, para não ter essa coisa tanto de venerar a cultura externa, né? A cultura do outro, seja do americano, do inglês, enfim. Então, os meninos fizeram aí um trabalho, né, Anthony e Nica, os meninos não, que agora já são formados, mestrandos, e, enfim, são meus colegas, né? Então, o que eles desenvolveram, que foi um trabalho lindíssimo, e assim, apesar de ter sido um projeto de iniciação à docência, mas foi um trabalho a nível de pesquisa mesmo. Então, parabéns. Parabéns, professor. Uma amiga minha disse que quando o arquiteto vai procurar emprego, ele leva aquela pasta com o portfólio dele, né? E o professor tem que levar os alunos, né? Então a professora pode levar os alunos junto no portfólio da Ana. Parabéns mesmo, como vocês falaram, trabalho de pesquisa, né? Trabalho de pesquisa, assim, primoroso. Parabéns para todo mundo, viu? Bem bacana. Obrigada. Muito obrigada, viu, Juliana? Eu tinha uma pergunta, mas assim, não sei se daria para fazer, gente. Vamos até 15 para uma? Pode ser? Ai, gente, Vamos obrigada. até 15 para uma, vai? Muito obrigada, desculpa. A minha pergunta, ela é sobre a decolonialidade, né, que vocês abordaram no trabalho de vocês. Como professores, né, eu gostaria de saber se vocês acreditam que sair dessa visão eurocêntrica em sala de aula, ela vai influenciar diretamente na construção da identidade linguística dos alunos que vocês estão ensinando, sabe? Essa é a pergunta. Muito obrigada, Vitória. É uma excelente pergunta. Quando você fala em decolonialidade, eu mesmo tenho muitas perguntas em relação à decolonialidade. Mas hoje em dia, não sei se na época, mas hoje em dia eu entendo que não é não mostrar esse espaço eurocêntrico. É se apropriar dele também para questionar dentro dele, sabe? Então, assim, também mostrar diferentes perspectivas eurocêntricas. Então, por exemplo, na França, fugir do tema parisiense e tal, e focar em coisas, por exemplo, o feminismo. Ou então Estados Unidos, que está ali no centro do círculo, né? Parar de falar de... Enfim, que também é importante certas questões, mas que não é apenas aquilo. Então, falar do racismo algorítmico, por exemplo, que era algo diferente. Então, é se apropriar daquilo para poder falar daquilo, questionar, desconstruir dentro daquela norma, né? Se apropriar da norma para questionar a norma e também reivindicar o inglês. Então, essa do giro decolonial, né, que o Leandro mencionou, agora está na minha mente esse texto de Boaventura, eu acho que está nisso, questionar a norma, mas antes de questionar, eu tenho que conhecer a norma. Então, não adianta eu querer questionar aqui os países eurocêntricos se eu não conheço a cultura deles ou eu só conheço os estereótipos das culturas deles, né? Mostrar também esse giro acontece dentro da norma também, para se esvair para os outros
Eu acho que começa ali, a gente conhece a norma, e questiona a norma, e a gente vai se esvaindo e vai para aqueles círculos, né, dos 3 círculos, e vai se expandindo para conhecer a diversidade. Vou parar de falar novamente para a Micaele poder complementar, caso ela queira. Quanto à construção de identidade, acho que a perspectiva decolonial, ela não só influencia essa construção da identidade da forma mais linguística, mas como um todo. Porque a partir do momento que você se reconhece como um falante bilíngue, como parte também da língua inglesa, você também, isso interfere também em quem você é de uma forma geral, né? A posição que você ocupa no mundo, você passa a valorizar mais o seu contexto, valorizar mais a sua cultura. Então, assim, acho que traz reflete muito na sua identidade como um todo, sabe? Não só na parte de falante, na parte linguística, mas como um todo, sobre quem você é mesmo. E a gente percebe isso quando a gente começa a trabalhar isso em sala de aula, a gente percebe essa mudança até mesmo nos posicionamentos deles, né? Por isso que a gente achou importante também levar a questão dos gêneros, porque a gente percebe como isso influencia os posicionamentos, como eles começam a ver o mundo de uma outra forma, digamos assim, sob uma outra perspectiva. Então, traz uma influência muito grande, muito maior do que, não restrita a linguagem, digamos assim. Muito obrigada, viu, Anthony? Muito obrigada, Micaele. Foi realmente... Minha pergunta foi respondida. É muito legal ver quando pessoas que têm propriedade para falar sobre, né? Porque vocês fizeram toda essa pesquisa, vocês foram a fundo, trouxeram tudo, tiveram sua orientadora, a professora Juliana, muito obrigada também. Muito legal isso, gostei muito. Não vou ser hipócrita, serei muito sincera aqui, não tenho interesse nenhum em dar aula, mas é muito legal quando você ouve de pessoas que têm essa, não é vocação, mas têm essa paixão por realmente ensinar de uma forma não tradicional. Muito legal, realmente. Muito obrigada pela apresentação de vocês, obrigado pelo Leandro também. Foi ótima todas essas 3 apresentações, foi incrível. Gostaria de agradecer que vocês aceitaram o convite, que vocês vieram e nos agraciaram com a sua presença e com o seu estudo. Muito obrigada por isso. Queria agradecer ao professor Marcos também, por vocês estarem aqui com a gente, né, na nossa primeira jornada de estudos. Foi muito legal o tempo que estivemos juntos. E tenham outras oportunidades, viu? Vocês sempre estarão muito convidados. Vocês sempre serão muito... Gente, qual a palavra que eu tô querendo falar? Bem-vindos. Isso! Nossa, muito obrigada. Vocês serão muito bem-vindos sempre que tivermos outras apresentações, outras coisas assim. Muito legal ter outras pessoas de outros lugares falando sobre o que eles amam. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu quero deixar um beijo para Simone, viu? E agradecer A gente passa. pelo evento. Passaremos o beijo para a nossa querida Simone. Obrigada, viu, gente? Estão todos liberados. Peço... Sabadou. Sabadou, loucos. Tomara que eu saiba. Abraço. Mas muito obrigada, viu, gente? Que vocês tenham um ótimo final de semana, viu? E obrigado por vocês terem ficado até um tempo depois, viu? Muito obrigada. Parabéns para Obrigado novamente. A organizadora também, né? Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Bom fim de semana. Tenham um ótimo Tchau, dia, tchau. bom final de semana. Tchau, bom final de semana. Tchau, gente. Abraço. Tchau. Tchau, tchau, obrigada.